Muitas das vezes alguém não quer isso, de forma nenhuma. Às vezes, muitas das vezes as pessoas querem aconchego, querem alguma coisa. Mas na verdade, o que o Evangelho ele traz para a minha vida e traz para a sua vida? Já me dei conta uma certa feita que o Senhor me leva daqui lá para o Sem Terra, para a Fazenda Globo, para o Senhor falar comigo. Então a gente olha e vê a forma como que o Senhor ele trabalha na minha e na tua vida. Não importa onde é que você esteja, não importa a situação que você esteja, não importa a circunstância que você esteja, o que importa é como está o seu coração diante do Senhor. Dessa maneira aí. O que importa é a sua entrega diante do Senhor. Quando a gente olha para essa passagem, a gente vai olhar e ver algumas coisas que está acontecendo com os discípulos. O porquê que chegaram até essas condições? Por que o Senhor permitiu que os discípulos passassem por tudo isso? Quando a gente olha e vê que o Senhor ele tinha um propósito por meio disso que estava vendo. Tem coisas que acontecem na minha vida, tem coisas que acontecem na vida que aquilo que é por permissão do Senhor, aquilo que o Senhor permite, não aquilo que eu faço, aquilo que eu tomo decisão, muitas das vezes por minha própria conta, mas quando o Senhor permite, por permissão dele, é prontamente por um propósito maior a qual ele quer na minha vida e na sua vida. Quando a gente olha para os discípulos, o que tinha acabado de acontecer? Eles tinham passado para outra margem, já era tarde, o povo já estava com fome, de repente alguém olha para Jesus e diz: Jesus, já é tarde. Não tem lugar nenhum que possamos comprar alguma coisa, comprar o pão para poder saciar toda essa humanidade. Como que vamos prover alimento para o povo? Já é tarde, não temos sequer alguma coisa que possamos oferecer. A pergunta é que quando a gente olha para essa situação, é o Senhor sendo o provedor da minha e da tua vida. A gente vai olhar e ver que Jesus, nem os discípulos tinha, quem que aparece era o menino que aparece ali com os pães e os peixinhos. A pergunta é, o que temos diante do Senhor para oferecer para alguém? Tem alguém que ele está sedento de uma palavra, tem alguém que está sedento, tem alguém que está angustiado e tem que ser alcançado. E o Senhor ele quer usar a minha e ele quer usar a tua vida. Quando a gente olha, Jesus ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Tinha sobrado ainda. 5.000 homens tinham se alimentado. Aí quando a gente olha isso, tirando as mulheres e as crianças, olha o milagre do Senhor, a qual o Senhor fez naquele momento, dizendo que Ele era o pão da vida que sacia a fome da humanidade. Glória a Deus. Então a gente vai olhar e ver que o Senhor prontamente tinha feito um milagre. Agora quando Jesus fala para os discípulos, vocês voltam, eu vou logo depois. O que Jesus vai fazer a partir dali, Jesus vai orar. Mas quando Jesus volta, quando de repente ele chega à margem, ele olha lá na frente. A tempestade, o vento, a onda batendo e o barco balançando. Às vezes encontramos em algumas circunstâncias na nossa vida que nos perguntamos: Senhor, será que o Senhor está contemplando tudo isso na minha vida? Eu não sei a forma que você tem chego, eu não sei a forma qual você tem a forma que você está ouvindo esta palavra nessa noite, mas devido à circunstância, quem sabe é essa pergunta que você faz. Quem sabe devido à aflição, é essa pergunta que você coloca em questionamento: Senhor, será que me desamparaste? Senhor, será que me abandonaste? Senhor, será que me deixaste? Senhor, será que não está contemplando o que eu estou vivendo? Senhor, será que não está vendo a aflição que eu estou passando? Aí Jesus olha de lá de trás. O vento batendo, a onda batendo, o vento fluindo e o barco balançando e os discípulos clamando por misericórdia. Às vezes vai balançar um pouco. Às vezes vai soprar um pouco. Às vezes a onda vai bater no barco, ela vai bater.
Mas existem circunstâncias que o Senhor vai permitir na minha vida. Existem circunstâncias que o Senhor vai permitir na tua vida para que você reconheça a soberania do Senhor na tua vida e tudo a qual Ele tem feito na tua casa. Aleluia. Pelo que você tem clamado, pelo que você tem intercedido, pelo que você tem passado, pelo que você tem enfrentado. Quando a gente olha, aí Jesus olha de lá de trás, está soprando, a dificuldade está batendo, os discípulos estão lá no barco balançando. Aí Jesus fala, bom, eu fiz a multiplicação dos pães. Eu mostrei para eles quem tinha o poder de fazer a multiplicação. Eu mostrei para eles, para que eles reconhecessem lá na frente, quem que era o pão da vida que iria saciar a fome espiritualmente da humanidade. Mas Jesus é aquele que Ele faz para que reconheça. Mas num determinado momento, Ele vai usar prontamente para que os discípulos colocassem em prática aquilo que eles tinham presenciado. Eles tinham visto com os próprios olhos. Eles tinham contemplado o feito de Jesus. Eles viram Jesus multiplicar o pão. Eles viram Jesus saciar a fome de 5.000 homens. Mas agora era hora deles colocar em prática a fé a qual eles tinham feito Jesus multiplicar os pães. Aleluia. A pergunta é, aonde é que está a minha fé? Verdade, a pergunta é, aonde é que está a sua fé? Aleluia. Quantas coisas já passamos nas nossas vidas? Quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas adversidades você já enfrentou na sua vida? Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida, na sua casa e na sua família? Mas existe um momento que é a hora de você exercer a fé. Existe um momento que é a hora de você colocar em prática a vossa fé. Até aqui você teve a certeza do Deus a qual você serve. Até aqui você contemplou o milagre de a qual Deus você serve. Mas e agora, no momento de adversidade, o que é que você vai fazer? E agora, no momento de dificuldade, o que é que você vai fazer? Agora é a hora. Aleluia. Agora é a hora de você colocar em prática aquilo que você verbena. Agora é a hora de você colocar em prática aquilo que você louva. Agora é a hora de você colocar em prática aquilo a qual você prega. Porque o mesmo Deus que opera ontem, porventura, não é o mesmo Deus que opera hoje. Aleluia, Jesus, grande Aleluia. Deus. O mesmo Deus que fez o milagre lá atrás, não é o mesmo Deus que faz o milagre hoje? O mesmo Deus que cuidou da tua vida lá atrás, não é o mesmo Deus que cuida hoje? Aleluia. Então, às vezes, devido às circunstâncias nas nossas vidas, achamos que o Senhor não está nos vendo. O tempo de todas as coisas é do Senhor. A própria palavra vai nos dizer que existe o tempo determinado para todas as coisas. Às vezes o Senhor Ele vai permitir, mas o tempo oportuno de entrar com a providência é Ele que sabe. Às vezes o Senhor Ele vai permitir, mas o tempo de chegar com a resposta é Ele que sabe. Às vezes o Senhor Ele vai permitir, mas o tempo de chegar com o milagre é Ele que sabe. Não é pelo fato que Ele não opera no meu tempo que Ele não vai operar. Aleluia! Não é porque Ele não faz na hora que você quer que Ele não vai fazer. A pergunta é, aleluia, aonde é que está a sua fé? Aleluia. Aonde é que está a sua confiança? Olha para tudo que você já passou. Olha para tudo que você enfrentou. Se não fosse a mão do Senhor, você não teria chegado até aqui. Verdade, Jesus, grande Deus. Aleluia. Se não fosse a mão do Senhor, você jamais teria chegado até esse momento. A própria palavra vai nos dizer, assim como já foi dito nessa noite, o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso derredor,
bramindo como leão a quem possa tragar. Então, se não fosse a mão do Senhor ter te guardado, se não fosse a mão do Senhor ter te sustentado, o inimigo da nossa alma já teria nos engolido vivo. Então é tempo oportuno, não importa a circunstância, mas em toda circunstância é tempo oportuno para agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é confiança. Independente do que eu passe, independente do que eu enfrente, é a certeza de que tem alguém velando pela minha vida. Independente do que você passe, independente do que você enfrente, é a certeza que tem alguém cuidando da sua vida em todas as circunstâncias. Aleluia. Quando a gente olha para Pedro, mediante aquela circunstância, o barco balançando, o vento batendo, e de repente alguém se aproximando. Aí ele vai olhar e vai pedir para que se fosse Jesus verdadeiramente, para que então dissesse que ele fosse sobre as águas. Quando a gente olha para Pedro, Pedro deu trabalho, Pedro fez o que fez, Pedro negou, mas quando a gente olha, quando a igreja se levantou lá em Atos dos Apóstolos, foi Pedro que defendeu a igreja. Aleluia. Muitas das vezes alguém olha para a minha vida e diz, esse aí, de forma nenhuma. Quem sabe alguém olha para a tua vida e diz, esse não vai se levantar. Alguém olha para o drogado e fala, não, esse não sai das drogas. Entenda uma coisa, existe um Deus que vela pela minha vida. Existe um Deus que vela pela sua vida. Existe um Deus que faz milagre na tua casa. Não importa a circunstância. Dessa maneira aí. Jesus. Não importa a situação. Aleluia. Mas tem um Deus que faz todos os milagres pela minha vida e pela tua vida. Não importa a situação que esteja, não importa a circunstância que se encontra, mas o Senhor é aquele a qual é poderoso para transformar vidas. Aleluia. Quando a gente olha para Pedro, alguém quem sabe olhava para Pedro e dizia assim, não vai dar não. A primeira oportunidade que ele vai fazer é arrancar a orelha do soldado. Pedro, não é desse jeito, Pedro. Pedro, não é dessa forma. Mas quando a gente olha para essa passagem, foi o único que teve a sabedoria e a visão de saber naquele determinado momento que se verdadeiramente fosse Jesus que estivesse diante deles e se dissesse uma palavra, ele poderia ir de encontro até onde Jesus estava. Jesus. Poderia falar o que falar de Pedro. Mas o único que teve a visão no momento da tempestade a qual ele estava enfrentando. Jesus, se verdadeiramente és tu, então ordene que eu vá por cima das águas. Aleluia. Olha a confiança de Pedro. Pedro sabia que se Jesus dissesse uma palavra, iria ter a condição de caminhar sobre as águas até onde Jesus estava. A pergunta é, e nesse processo de chegar até onde Jesus estava, o que aconteceu com Pedro? A gente olha e vê que Jesus apenas dá uma palavra para Pedro, vem. Aí Pedro ele sai do barco, começa a pisar na água, começa a caminhar sobre a água. O problema de Pedro que ele começa a naufragar, porque Pedro ele perde o foco para onde é que ele estava indo. Pedro ele perde o foco para onde é que ele estava caminhando. O problema é que Pedro ele para de olhar para aquele a qual ordenou para que ele viesse e começa a olhar para o vendaval que estava ao seu redor. O problema de Pedro é que ele começa a olhar para o tamanho da onda e esquece de olhar para aquele que deu a ordenança para que ele caminhasse. Aleluia, Jesus, grande então, Deus. Então entenda, glória a nossa Deus. Confiança tem que estar naquele a qual deu a promessa para a minha vida e pela tua vida. Jesus, Deus. A nossa confiança tem que estar naquele que fez a promessa para a humanidade de tirar do pecado com direito à salvação eterna para a minha vida e para a tua vida. Dessa maneira. Às vezes, olhamos para as circunstâncias a qual enfrentamos e às vezes nos amedrontamos.
Às vezes olhamos para o tamanho da onda e achamos que não temos mais condições. Às vezes olhamos para o tamanho do vento e achamos que não vamos prevalecer. Mas a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida é: continue olhando para aquele a qual chamou a sua vida. Aleluia. Continua olhando para aquele que te firmou a promessa para a tua casa. Continua olhando para aquele que firmou a promessa para com a tua família. Continua olhando para aquele a qual te firmou a promessa de te dar o direito da salvação da vida eterna. Aleluia. Para onde é que estamos olhando? Para onde é que você está olhando? A gente vai olhar e ver que Pedro, a circunstância para Pedro era para caminhar sobre aquela aflição. Era para ele caminhar sobre todas aquelas ondas. Era para ele caminhar sobre todas aquelas adversidades. Entenda uma coisa. Jesus não parou a tempestade para que Pedro chegasse até ele. Jesus ele não parou o vento para que Pedro chegasse até ele. Mas então espera aí. Jesus ele chamou Pedro, o vento continuou, a onda continuou, e Pedro, qual que era o papel de Pedro? Era continuar a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o vendaval ele não vai deixar de bater. Às vezes as aflições ela não vai deixar de ter. Aleluia. Grande Deus. Às vezes as aflições vamos continuar muitas das vezes. Até mesmo Jesus já diz nas tuas palavras: ei filhinhos, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como eu fui capaz de passar por aflições e vencer, vocês também serão capazes. Era isso que Jesus estava dizendo na tua palavra. Aleluia. Era Jesus dizendo: você vai ter aflição, mas você vai caminhar sobre ela. Glória a Deus. Você vai ter adversidade, mas a ordenança é que você vai passar por cima dela. Mas era Jesus dizendo: não perca o foco da tua caminhada, não perca o foco da tua jornada, não deixe o problema da sua vida. Aleluia. Não deixa que a adversidade da tua vida coloque um medo em você que faça você pensar que ele é maior que o teu Deus a qual você serve. Aleluia, Jesus. Não deixe que os vendavais dessa vida, não deixe que as afrontas dessa vida venha te fazer pensar que é maior do que o Deus a qual você serve. Aleluia. Então essa é a palavra para a minha vida, é a palavra para a tua vida. Continue perseverando na presença do Senhor. Ainda que esteja passando por adversidade, ainda que esteja passando por aflições, o Senhor ele é maior que todo esse problema qual você está enfrentando. Entenda uma coisa: o Senhor ele não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas a gente vai olhar e ver que o Senhor ele livrou Daniel dentro das covas dos leões. A gente vai olhar e ver que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Então entenda, a circunstância que você está passando, a circunstância que enfrentamos, os problemas a qual passamos, não define aquele que é capaz de operar na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus, grande Mas Deus. aquele que é sobre todas as coisas, é Ele quem define a trajetória da minha vida e da tua vida. É verdade. Aleluia. Aquele que te chamou, aquele que te resgatou, é Ele que escreve a história da tua casa, a história da tua vida e a história da tua família. Então a circunstância é: aonde é que está a nossa fé? Verdade, Jesus. Aonde é que está a sua fé? Deus. Então quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, faz uma observação para eles: homens de pequena fé, porque Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães.
Jesus tinha acabado de dizer para eles que seria o provedor no meio deles. Jesus tinha acabado de dizer para eles, para os discípulos, que Jesus seria o pão da vida, que seria o pão que saciaria. Era para eles ter a fé em quem? Em Jesus. Então a pergunta é, aonde é que está a minha e a sua fé? Não importa o problema a qual enfrentamos, não importa a circunstância a qual passamos, mas o que define é onde é que está a minha fé. O que define é onde é que está a vossa fé. Eu não quero saber aonde você mora. Eu não quero saber aonde é que você está. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é, aonde é que está o seu coração? Aleluia. Aonde é que está a vossa confiança? Essa maneira aí. A pergunta é, no que é que você tem crido? A pergunta é, qual é o Deus a qual você tem servido? Aleluia. Aí quando a gente olha e vê que Jesus é o porto seguro para a minha vida e para a tua vida. Jesus é o porto seguro para a minha casa e para a tua casa. Jesus, Ele é o porto seguro para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Aleluia. O vento pode bater, o barco pode balançar. Aleluia. Mas aquele que tem o poder de cessar o vento, aquele que tem o poder de cessar a onda, aquele que tem o poder de segurar o barco em meio à tempestade a qual enfrentamos, é somente o Senhor que tem o poder sobre Glória a todas as Deus. coisas. Aleluia. Aonde é que está a sua confiança? Aonde é que você tem crido? Aonde é que você tem depositado a sua segurança? Aleluia. O dinheiro no banco não vai resolver de forma nenhuma. A confiança, muitas das vezes, no homem, ela cai muitas das vezes por água abaixo. Mas existe um Deus no céu que jamais abandona você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Existe um Grande Senhor Deus. que Glória a jamais esquece da Deus. tua família. Existe um Senhor que Ele não deixa de contemplar a tua casa e a tua família. Às Glória vezes a vamos Deus. passar por dificuldade, às vezes vamos passar por aflições, mas nem por isso o Senhor deixou de contemplar a minha casa, a tua casa e a tua família. Aonde Aleluia. quer que você Glória a esteja, Deus. o Senhor sempre vai estar te Grande contemplando Deus. com os teus olhos. Aleluia. Porque o Senhor jamais te desamparou e jamais te desamparará. Aleluia. Glória a Deus. Tem um Deus que vela por você. Eu Glória a creio, Senhor. Tem Grande alguém que cuida Deus. de ti. Essa maneira. Aleluia. Tem alguém que cuida de você. Por que deixar essa angústia tomar conta do seu coração? Aleluia. Por que deixar essa aflição querer te fazer parar? Verdade, Jesus, grande Deus. Aleluia. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que Jesus tinha feito um milagre maior já. Era para eles olhar para aquela tempestade lá, pastor, e dizer não. Se Jesus ele fez o milagre lá dos pães, o que é essa tempestade para ele cessar? Reflita um pouquinho na sua vida, para você ter chego até aqui. Será que o Senhor não te deu um livramento maior? Será que o Senhor não te livrou ainda de coisas piores? Verdade, Jesus, querido, grande Deus. E por que parar aqui? Por que cessar por aqui? Por que encerrar por aqui? Por que dar um basta por aqui? Aquele que te chamou, ele é maior do que tudo isso que você está passando. Verdade, Jesus. Aquele que te chamou, ele é maior que tudo isso que você está enfrentando. Eu creio, Senhor, grande Deus. Aquele que te chamou, ele é muito maior do que a vida que você está vivendo. Aleluias. Aquele que te chamou, ele tem algo muito maior ainda do que você está querendo.
Grande Deus. Aquele que te chamou tem coisas preparadas para a minha vida. Aquele que te chamou tem coisas preparadas para a tua vida que sequer você sabe. Aleluia. Então parar por quê? Então desistir por quê? Aonde é que está a vossa fé? Aonde é que está a vossa confiança? Aí a gente olha aqui que Jesus é aquele que sacia a fome da humanidade. Jesus, quando faz a multiplicação dos pães, o pão da vida que desceu do céu. Às vezes o ser humano, às vezes a humanidade, ela caminha de um lado para o outro, querendo saciar algo dentro de si, sendo que aquele vazio que precisa ser preenchido é somente através do Senhor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aonde você está querendo procurar abrigo? Aonde estamos querendo procurar descanso? Sendo que somente iremos encontrar descanso para a salvação da minha alma, é somente em Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Aquele que tira o pecado Deus do mundo. maravilhoso, Pai. A gente vai olhar e ver que, mediante a essas circunstâncias, Jesus, nesse determinado momento, eles iriam passar por aflições, sim, mas aquele que tinha o poder de saciar toda a vossa necessidade, aquele que tinha o único poder de entrar com providência, quem que era? Aleluia. Então não importa a circunstância que você está passando, não importa a circunstância que você está enfrentando, o que importa é onde é que está a vossa fé. Amém. Aleluia, Jesus. O que pode parar a tua vida? Se Ele te deu a ordenança de caminhar sobre essa dificuldade que você está enfrentando. Aleluia. O que é capaz de parar a tua vida? Se Ele já deu a ordenança para você caminhar, muitas das vezes em meio a toda a dificuldade que você está enfrentando. Porque é a certeza que a sua confiança não tem que estar no seu poder, mas tem que estar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. A vossa fé tem que estar no Senhor, a qual Ele chamou a minha vida e chamou a tua vida. Aleluia. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Aí a gente olha na circunstância da multiplicação dos pães. Era bem notório. Os discípulos representando a igreja nesse século. Aí a gente olha o povo representando a humanidade. Aí a gente olha Jesus, o nosso Senhor, aquele que por intermédio que provém a saciar a fome da nossa alma. Como discípulo na face dessa terra, fazemos aquilo a qual o Senhor chamou a minha vida e também chamou a sua vida. Aleluia. Como os discípulos na face dessa terra, como porta-voz do Senhor, provemos o alimento para a humanidade. Porque Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Cristo, Ele se fez maldito por mim e por você. Eu e você não tinha condições de morrer a morte que Cristo morreu. Não tínhamos condições de fazer a forma com que Cristo padeceu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Não tínhamos condições de viver a vida que Jesus viveu. Então somente através dele também alcançamos a salvação para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deixo essa palavra para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Não importa o que esteja passando. O Deus a qual você serve, Ele é maior do que tudo a qual você enfrente. Glória a Deus. Não importa onde é que você esteja. Ele é maior e pode te tirar dessa situação a qual você está vivendo. Aleluia. Grande Deus. Não importa por circunstâncias que você tem passado. Mas o que importa é que Ele é maior na minha vida e na tua vida. Aleluia. Quem esperava que um dia estaríamos aqui? Aleluia. Jesus. Deus, Quem achava que um dia estaríamos aqui? Verdade, maneira. Jesus. Aleluia.
És lindo, Senhor. Aleluia. Deus. Quem aqui pode dizer, não, é pela minha própria força, é pelo meu próprio braço? Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor para com a tua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ah, se não fosse a graça do Senhor na tua vida. Ah, se não fosse os livramentos que o Senhor tem me dado. Ah, se não fosse os livramentos que o Senhor tem te dado. Papai passou 20 anos dirigindo a igreja. Passei um certo tempo tendo uma experiência com o papai. E isso me fez crescer e aprender. Aleluias. Uma certa feita estava fora dos caminhos do Senhor. Isso é para fortalecer a vossa fé. Porque o Senhor, Ele dá livramento na nossa vida, para que chegamos até Ele e nos arrependemos da vida a qual vivemos. Uma certa feita, saí com o carro do papai. Estava fora dos caminhos do Senhor. Comecei a ficar doente, ficar gripado. Tinha alguns companheiros junto comigo. Eu falei, preciso ir embora. Tô ficando ruim. A gripe está batendo. O cansaço está batendo, eu preciso ir embora. Eles não queriam ir embora. Até que em um determinado momento eu falei, se vocês não forem, vocês vão ficar aí, eu vou embora porque eu não aguento mais. Eu vim embora pela Marechal Rondon. De repente o sono bateu. Coloquei a mão no rosto. Aí o menino acordou, segurou o volante do carro. E eu disse, vou estacionar o carro. Vou cochilar por aqui mesmo, porque aqui não dá para seguir a estrada. Quando eu pensei isso, o menino ele pega o volante do carro e vira em direção à valeta. Eu já não tinha entendido mais nada. O carro caiu na valeta, graças à misericórdia do Senhor, tudo bem, o Senhor deu um livramento, apenas danos materiais. Quando eu chego em casa, papai pergunta, o que aconteceu? Ele olha para mim e diz, eu sabia, antes de eu ir trabalhar, que tinha acontecido alguma coisa com você. Para não dar preocupação para o meu pai, eu não queria chegar antes que ele saísse para trabalhar. Mas quando eu converso com ele de tarde, ele diz, eu sabia de tudo que estava acontecendo já. Mas a pergunta é, filho, aonde é que estão os amigos que estavam junto com você? Cadê os companheiros agora que estavam junto com você? Passei 2 anos sem ver alguém que estava comigo junto dentro daquele carro. Até que um certo dia, eu estava dentro de uma lanchonete. Eu já sabia o que tinha acontecido. Porque o que fazia sentido, pastor? O mesmo que me ajudar a tirar o carro, o mesmo que me ajudar a acordar, é o mesmo que vira o carro em direção à valeta. Eu sabia que não era ele. Um dia eu estou sentado dentro de uma lanchonete, eu olho lá na porta, o menino entrando para a porta. Eu falei, é hoje que eu pergunto para ele. Falei, filho, senta aqui comigo. Ele sentou, falei para ele, faz 2 anos que eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou, fala. Por que você me acordou, ajudou a segurar o volante do carro e depois você virou o carro sentido a valeta? Ele olha para mim e fala, não, eu não fiz isso não, a única coisa que eu fiz foi te acordar. Pronto. Era a resposta que eu precisava. Porque ali eu sabia que era o Senhor me dando livramento mais uma vez. Então entenda, existem milagres que o Senhor faz na minha vida, não porque merecemos. Existem milagres que o Senhor não fez na sua vida, não porque você é bom. Existem milagres que o Senhor fez na sua casa, não porque você é o tal, mas é por causa da misericórdia e a bondade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, Jesus. A todo momento, milagres do Senhor para a minha vida e para a tua vida, não porque merecemos alguma coisa,
mas porque é a graça do Senhor para Aleluia! Glória a Deus! nos dando tempo. Aleluia. É o Senhor, como nos diz na tua palavra, nos remindo o tempo. A todo momento, remindo o tempo, para que nos arrependemos e cheguemos até Ele. Aleluia! Ah, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor para com a minha vida e para com a tua vida, se não fosse os milagres a qual o Senhor tem dado para ti, então é tempo de se arrepender, é tempo de chegar-se até o Senhor e alcançar a salvação a qual Ele prometeu para mim e também prometeu para ti. O direito, nos concedeu o direito à vida eterna, mas de que forma? Não tínhamos condições de viver a vida que Ele viveu, não tínhamos condições de morrer a morte a qual Ele morreu, mas Ele teve a condição de dar a vida a qual eu também não tinha condição de ter. Ele teve a condição de te dar a vida a qual você não tinha condição de ter, mas por intermédio do quê? Do sangue derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Aleluia! Se não fosse o sangue vertido no Calvário, se não fosse a lança que transpassou o corpo de Cristo, Aleluia, Jesus! se não fosse o sangue vertido naquele momento, se não fosse Ele ter vivido uma vida pura, sem pecado, uma vida que eu e você jamais teria condições de ter. Então é tempo de chegar-se ao Senhor. É tempo oportuno para se arrepender. É tempo oportuno de chegar-se a Deus. É tempo oportuno de adorar o Senhor. É Aleluia, tempo glória a oportuno Deus. de agradecer a Deus. Essa maneira, né? Aleluia. Aleluia. O coração grato, independente da circunstância a qual enfrentamos. Aleluia. Um coração grato, independente daquilo a qual passamos, porque essa é a certeza, essa é a razão da nossa fé, Aleluia. a qual caminhamos para o alvo, a qual caminhamos para a vida eterna, a qual o Senhor nos concedeu para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Aleluia, Deixa essa Jesus. palavra para a amada igreja, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. Sou Glória. grato por mais uma vez estar na presença do Senhor. Sou grato por estar aqui nessa noite, pela oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor continue abençoando, pastor, Amém. a cada dia mais. Amém, Porque eu Jesus. sempre falo, se o Senhor nos concedeu, se estamos reunidos aqui, é porque Ele teve um propósito. Sim. Verdade, Aleluia. Jesus. Se o Senhor te colocou aqui, é porque Ele tem um propósito. Glória a Deus. E Verdade. isso vai além do vosso entendimento. Glória a Deus. E isso vai além do vosso raciocínio. Essa maneira. Porque muitas das vezes não entendemos e não compreendemos. Mas quantas vidas são alcançadas por tudo aquilo a qual vós tem feito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só de palma pra gente.